Porque mais uma vez a gente vê o Flamengo com tempo para treinar, semana cheia. Da última vez que o Flamengo teve tempo para treinar, que foi a data FIFA, 10 dias. Uma vergonha contra o Red Bull Bragantino, 4-0 jogando mal. E agora, uma vergonha empatando com lanterna do Campeonato Brasileiro, em casa, Maracanã lotado, e o Flamengo se distanciando ainda mais do Botafogo, que se ganhar hoje do Santos, Mauro, aí fica muito difícil pegar, né? Boa tarde a todos. Vai para 14 pontos se o Botafogo vencer o Santos daqui a pouco, né? O jogo às 4 da tarde, o mando do Santos, mas sem torcida mais uma vez. Bem, eu tenho dito já há algum tempo que esses jogadores do Flamengo, não todos, né, mas parte do time, meio que escolhe jogos, né? Você percebe uma mudança de conduta muito evidente, né? O comportamento é outro, o envolvimento, a mobilização em determinados jogos é muito maior. E eu acho que a questão não é o período de treino, é o adversário, né? Então você vai jogar depois de 10 dias com o Red Bull, Bragantino e Bragança Paulista. Não, que saco, né? Aí não jogam nada, o time indolente, preguiçoso, toma de 4-0. Um vexame. O maior vexame do ano dificilmente vai ser igualado. E agora contra o América, a mesma coisa, né? A gente ganha quando quiser. Uma postura extremamente pedante de um time que tem uma postura pedante, muitas vezes. É evidente que o técnico não treinou isso durante a semana. Se o técnico treinasse durante a semana isso, não poderia ser técnico de futebol. É claro que se ele colocou essa formação em campo ontem, a escalação dele, é evidente que isso em algum momento no dia a dia funcionou. E no começo do jogo até funcionou. O time teve as oportunidades ali claras, pressionou bastante. O Gerson perdeu um gol absurdo, né, de cabeça, recuou pro goleiro praticamente. A bola em que ele estava limpo na jogada, era só tirar do goleiro. Porque se ele cabeceia reto, ele faz o gol. Ele cabeceou na diagonal, na direção do goleiro, do Matheus, do goleiro do América. E no segundo tempo teve o Gabigol perdendo um gol absurdo, né? A perna direita, tudo bem que ele é canhoto, a gente sabe que a perna direita dele, se ele andasse de ônibus, seria só para subir no ônibus, né? Como ele não anda de ônibus, é só para subir no carrão dele, ele merece, ganha muito bem, merece ter um carrão, mas a torcida merece que ele faça o gol, que ele tente fazer o gol, ele nem chutou no gol. Ele sempre foge da direita. Assim, ele se acovardou ali, ele fugiu da responsabilidade de chutar com a perna direita. Ele não teve segurança e acho que isso tem que ser questionado, inclusive internamente. Alguém tem que ter a coragem de chamar e falar, vem cá, o que acontece nessa jogada que você nem chutou no gol, o passe do Arrascaeta, que ele ficou cara a cara com o goleiro. Então acho que tem aí um problema sério que eu acho que não é uma questão que o técnico vai resolver, porque outros técnicos já enfrentaram o mesmo problema. Então não é só esse técnico. Já houve com todos, até com o Dorival houve. Com o Dorival, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o técnico interino também. Com o técnico interino também lá, o Mário Jorge. Mário Jorge, né? da base. O jogo horroroso lá contra o Maringá, que perdeu. Entendeu? Olha só quantos jogos vão acontecendo. Final da temporada passada ainda com o Dorival, final Carioca e o jogo do Bragantino ano passado com o Paulo Souza, esse ano o segundo tempo contra o Alcas, a final do Carioca com o Vitor Pereira. O time se desliga, se desconecta e você percebe assim que alguns jogadores até jovens acabam meio que não sei se influenciados. Ontem o Vitor Hugo fez o gol, mas fora o gol ele errou tudo que ele fez. E no lance do gol do América ele volta trotando, né? Ele que tinha acabado de entrar, né? Então acho que o América até merecia mais a vitória. Dentro das suas possibilidades, o time fez um bom jogo, o América foi competitivo, suportou o momento de maior pressão do adversário, e o Flamengo fez um jogo ridículo, e vai continuar sendo assim. O Flamengo, claramente, se você pegar a mobilização, o comportamento do Gabriel, do Gerson, foi até expulso contra o Atlético Paranaense. Aí ele é chapa quente, discute com o adversário, o Gabigol come bolo que jogaram no campo, biscoito, sei lá que diabo ele comeu, pega e come, provoca, mostra a coxa com a taça pra torcida do Atlético. O cara tá pilhado ali, né? Ele tá ali envolvido com o jogo. Ontem, aquela coisa assim, meio desanimada. Agora, Mauro, você... Em qualquer momento, é muito arrogante. Você mesmo, você deu uma declaração que gerou polêmica no Flamengo, né? Foi até aqui no programa. Você falou, tá parecendo que o jogador do Flamengo escolhe jogo. Tá parecendo que eles escolhem, não, esse jogo é mata-mata, vamos jogar, vamos dar vida. E alguns jogos, como foi com o Red Bull. Agora é contra o América Mineiro, que eles pareciam entrar soberbos. A palavra é essa, soberbos. E aí o Bruno Henrique foi perguntado sobre isso pra ele numa coletiva de imprensa. O Mauro César, ainda falar no seu nome, né? Meio que te expondo mesmo. O Mauro César falou que escolheria um jogo. E ele falou, não, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque jogador às vezes pode ser vítima de violência. Mas, Mauro, tá realmente parecendo que o Flamengo não entra com a pegada que entra em alguns jogos de mata-mata contra times de menor tradição no Campeonato Brasileiro. Na época eu disse e vou repetir, ninguém tem que agir com violência porque está insatisfeito com a atuação do jogador de um time. Ninguém tem esse direito. Mas o que irrita o torcedor
que nem precisa agir violentamente, o que irrita o torcedor não é o comentário meu, seu, de um de nós aqui. O que irrita o torcedor é o comportamento deles em campo. E o jogo de ontem foi para deixar o torcedor irritado. Ou alguém acha que o torcedor está satisfeito. Nossa, que maravilha, tudo que a gente queria. É esse envolvimento. Né? Então a mudança de postura é muito evidente. E quando eu falo que escolhe o jogo, é evidente que eu não estou dizendo que os jogadores se reúnem hoje, não vamos jogar. Não é assim. E é claro que não são todos. Mas alguns nomes importantes têm outra postura, outra mobilização. Por que o Botafogo está vencendo todos os jogos praticamente do campeonato? Porque todo jogo o Botafogo joga como se fosse o último da vida dos caras. O São Paulo costuma dar vida. E assim é que tem que ser, sempre. Em pontos corridos é assim. Só que isso é que é cansativo, né? Pontos corridos, toda rodada é isso, né? Que saco, né? Já ganhamos tanta coisa, então você tem que ficar ali remando contra o América Mineiro, lanterna no Maracanã. Não, legal é contra o Grêmio quarta-feira, né? Lá no Olímpico. Renato Gaúcho vai soltar as frases dele, será que vai ter o Soares? É isso. Então, assim, eles meio que automaticamente escolhem. Quando eu falo escolha, assim, a postura muda. Não significa uma coisa orquestrada e premeditada. É a postura deles. E ontem achei, inclusive, que alguns jogadores foram criticados injustamente. O Davi Luiz e o Léo Pereira ficaram muito expostos ontem. Isso também é culpa do São Paulo, claro. O técnico sempre tem uma responsabilidade nisso aí. Se o time joga mal, o técnico tem também a sua parcela de responsabilidade. Mas não adianta treinar uma semana, 10 dias, o tempo que for, para ter a postura que os jogadores tiveram ontem. Foi um vexame, um negócio muito constrangedor. Olha, eu já vou chamar aqui também o velho Vamp, Flávio Prado também já chegou para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, ao Tá na Roda. Fico bonito, hein, cara, aí nesse celular. Você fica lindo na selfie, Vamp. Olha aí. Mas não tá gravando nada aí? Agora, você não tem que ficar bonito em nada. Tá gravando, né? Tem que falar, não precisa estar gravando, já tá refletindo tudo lá. Zero. Mas não precisa apertar o gravando, porque já tá aí, entendeu? Você tá sendo copiado no outro, espelhado, como se diz. É mesmo? Então você tá bonito. E eu quero te fazer a pergunta, Vamp. Eu já escutei de jogador, não vou falar de quem, tá? Até pra não expor, que inclusive hoje é comentarista, que já falou, cara, realmente é outra pegada. Quando você vai jogar um clássico... Dá o nome, pô, programa de informação. Não vou dar. Já falou, pipoquei. Mas que falou, cara, quando era jogo grande, eu ia com a vontade. Agora, tu vai pra jogo assim menor, dá uma certa brochada, que ele falava. Realmente dá, Vamp. O Mauro César tem razão quando ele diz, parece que o jogador escolhe jogo, porque não é o mesmo Flamengo. Não é. O Flamengo que a gente viu aí em alguns jogos de mata-mata não é o Flamengo do jogo contra o Red Bull Bragantino, não é o Flamengo do jogo de ontem contra o América Mineiro. Empatar com lanterna do campeonato, com o Maracanã lotado, como disse o Mauro, Vamp, é um vexame. Então, ontem eu tava no Ninho, eu observei, né? Assisti esse jogo também do Palmeiras, né? Você vê como é que é. Teve uma semana cheia pra treinar, o Gerson, com menos de 3 minutos, poderia ter feito gol. O Gerson só escolheu o lado errado em cima do goleiro. Só não deixar bater que a bola entrava, né? E aí começou a se complicar. Se sai um gol, é goleada. Maracanã lotado. Muito me admira você jogar no Maracanã lotado. Às vezes você desanima quando você vai para um interior, falando, não tem ninguém, jogo morto, mas o Maracanã lotado tem que estar motivado sempre. E não é só Maracanã, não. Onde o Flamengo vai, tá sempre lotado, né? Você vai ver a postura de quarta-feira lá em Porto Alegre, pela semifinal da Copa do Brasil, vai ser totalmente outra postura. A gente não sabe também quem vai ser o time, né? São Paulo, ele nunca... Tem mais de 2 anos e meio que ele não repete a mesma equipe. E o Campeonato Brasileiro proporciona isso. O último colocado ganhar do campeão campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? Só que o Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo só observou a rodada e já sabe o que vai ter que fazer daqui a pouco, né? Se ele ganha, ele aumenta a pontuação e um dos favoritos para ganhar o campeonato. Quando a gente começa o campeonato, a gente botou Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Que perdeu ontem também. Quer dizer, uma vitória hoje do Botafogo, ele abre mais 2 pontos do Flamengo, ele já está a 14 pontos do Palmeiras. Se ganhar o jogo hoje, fica 14. Vai para 14 do Flamengo, 19 do Atlético Mineiro, tá 3 favoritos. E na próxima rodada, você começa a olhar as rodadas, o Botafogo joga em casa contra o Curitiba, que tá ali na zona de rebaixamento. Mas foi um jogo mesmo assim que o Flamengo ontem muito abaixo, né, no individual e no coletivo também. E merecia perder, não empatar.